Deus colocou uma palavra em meu coração, irmãos, para compartilhar com a igreja. Essa palavra se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 15, 14, versículo de número 15. Capítulo 14, versículo de número 15. Uma palavra fortíssima da parte de Deus para os nossos corações e uma reflexão rápida e objetiva nessa noite. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou ler de novo, Êxodo capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Depois ele diz: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ah, irmãos, até aqui nós bem sabemos que o contexto histórico desta passagem se trata do dia em que a nação de Israel recebera a liberdade para sair do Egito. Este Egito, me permita a expressão, veio no pacote da promessa do pacto abraâmico. Quando Deus chama Abraão, ele promete: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Abraão não sabia qual terra era, Abraão não sabia quais os desafios teriam, Abraão não sabia o que levar na mala, me permita essa expressão. E eu creio que Abraão nem mala levou. Digo mala de incredulidade. Abraão neste fato creu em Deus. E depois no capítulo 17 Deus muda seu nome para Abraão, que é pai de muitas nações. Ou seja, a bênção que era de um tamanho, quando Abraão crê em Deus, agora ela se torna uma bênção maior do que seria a primeira instância. E lá no livro na carta aos Hebreus nós vemos que o nome de Abraão compõe a galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão era um homem rico, era um homem próspero, tinha o conforto da terra, da casa de seu pai, tinha a estabilidade de uma família empreendedora. Porém Deus o chamou, o vocacionou para algo que era maior do que aquilo que Abraão vivenciava naquele dia. Só que todo o projeto ele é como um pomar. Ele começa com uma semente que vai morrer. Depois ela morre, ela quebra, ela germina, e ela tem a fase de motivação, que é dos minerais que a água e a terra traz para a sua vida. E eu quero que você entenda nessa guisa de introdução ainda, que Abraão ele viveu um período de ser quebrado como a semente, porque ele sai do conforto e vai para o deserto. E é no deserto que Deus prospera Abraão. E eu venho vos dizer, é no deserto desta crise que Deus vai prosperar muitos que creem em Deus, porque Abraão creu e isto foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, Abraão tinha uma necessidade a ser justificada, ele tinha um sonho a ser realizado, e por crer em Deus, ele vivenciou a justificação de Deus na sua causa. E receba essa palavra profética em meio a este momento, a essa pandemia, a esta crise. Se você crer tão somente em Deus, isto lhe será imputado por justiça. Ou seja, Deus vai responder com a providência que cada um de nós precisamos e almejamos na presença dele. Porém Deus fala para Abraão: 4 gerações se passará, vocês servirão ao Egito, mas depois eu vou vos tirar de lá. E o texto que lhe compõe exatamente esse período em que o povo está prestes a sair do Egito. Porém, o Egito, muitos veem o Egito como cativeiro. Egito não foi cativeiro, Egito foi estadia para a nação prosperar. Lembra que eu disse que a semente, a pomar, a semeadura, a agricultura, a semente quebra? No Egito a descendência de Abraão começou quebrada.
com 70 desprezíveis seres humanos, entre aspas. Por que desprezíveis digo aqui? E vou ressignificar essa colocação. Porque aos olhos do Egito jamais chegariam onde chegou em número a descendência daqueles 70. E eu quero pregar para você: o mundo tem olhado para você e menosprezado o seu futuro. O mundo tem olhado para a igreja e dizendo: a igreja fechou, não podem adorar, não podem congregar. Ei, mas é Deus que é dono da igreja, é Deus que é dono da sua vida, é Deus que fará este menosprezo assustar os espectadores, assustar aqueles que só estão para ver o que vai dar. Ei, mas eu e você não estamos aqui para ver o que vai dar. Nós estamos aqui porque nós já sabemos do que deu. E o que deu, pastor Eduardo? O nosso rei venceu a morte, está entronizado, e ele é dono da vida, é dono do milagre, é dono de tudo. E é este Deus que eu estou pregando para você. É esse Deus que muda história, é esse Deus que muda cativeiro, é este Deus que faz as coisas acontecer. De repente o povo começa a crescer, e você sabe o contexto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro do Êxodo nos revela que o povo crescia a ponto de assustar os cidadãos, os anciões, os conselheiros de Faraó. E eles propõem a Faraó que faça alguma coisa. E vem um decreto que mate todos os meninos primogênitos de Israel. Ei, podem matar, podem fazer, podem jogar para os crocodilos, para os bichos, podem fazer o que quiser. Quem tem promessa de Deus não vai morrer. Ei, Moisés nasce nesse período. Por 3 meses sua mãe e seu pai o escondem dentro da tenda. Eu posso imaginar que a tropa egípcia passava fazendo suas impulsões de revista, e o menino, como todo menino, chora. Só que Salmo 91 diz: praga alguma chegará à tua tenda, morte nenhuma chegará à tua tenda. Hoje eu quero tipificar o Covid-19 como sendo o Egito, e nós guardados na tenda de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, o Moisés tinha um plano de morte, mas de repente o que era morte levou ele para ser criado no palácio do Egito. Por quê? Porque a família de Moisés não se amedrontou, não parou, não se curvou para o decreto de morte. E a igreja de Cristo, você e eu, não vamos nos curvar para o Covid-19, porque maior é o que está conosco do que o Covid-19 e o poder mortífero que ele tem. Moisés nasce, é criado na ciência, nas universidades do Egito. Depois, com 40 anos, ele não nega a sua linhagem. Ele vê um egípcio maltratando o hebreu e ele honra a sua linhagem. O que eu venho vos dizer? Eu venho vos dizer que nós temos linhagem. A nossa linhagem é celestial. Nós éramos gentios, mas vivenciamos hoje João 1, capítulo 1 e verso 10 e 11. Ele veio para os seus não aceitaram, o negaram, e todo aquele que crê terá o poder de ser feito filho. Nós somos filho, e por ser filho estamos protegidos, por ser filho estamos guardados, e não vamos morrer. Porém devemos assumir responsabilidade da nossa linhagem, e essa linhagem anda na contramão do mundo, anda na contramão do que o homem e a ciência diz. Nós vivemos por fé e não por vista. Quem vive por fé e não por vista, vê Deus provendo o necessário de tempo em tempo e momento em momento. E aqui nós vemos que Moisés, quando acontece isso, me desculpa, ele sai e vai para uma terra com a roupa do corpo. Ele continua defendendo a linhagem dele. Quando ele chega no poço que as filhas de Jetro, seu futuro sogro, está
para dar água para o rebanho, tinha pastores malandrões. E eu quero pregar aqui, irmãos, pastores que se dizem pastores, mas são tosquiadores. Não querem dar pasto, não querem propor águas tranquilas. O que é o pasto, pastor? O que é as águas tranquilas? É sair para o campo buscando ovelha, passando fome. E eu trato aqui de fome espiritual. Não quero falar de fome material, porque tem muitas ovelhas lá fora que têm o material, mas estão mortas espiritualmente, são anêmicas espirituais. E os pastores malandrões só estão preocupados com lã. Irmão, desperta, igreja. É tempo dos pastores assumir responsabilidade e não só viver do bônus. É tempo de pastores assumirem o ônus do chamado eclesiástico, do chamado que tem na terra. Moisés defende as meninas, os pastores que estavam sendo malandrões com elas. E é tempo de nós vivermos uma fé genuína, acabar com essa palhaçada de crer que a igreja só tem a presença de Deus quando o profeta, entre aspas, vem aqui e revela o teu CPF e revela a tua carteira de trabalho e fala que Deus está te dando uma nova esposa, uma nova esposa e um novo esposo. Irmãos, casamento é um só. Lógico que se você veio para Deus separado, você tem direito de reconstruir sua vida, mas abandonar depois que se conheceu é fora da doutrina, não é de Deus. Então esse negócio de profetas, entre aspas, que só prega prosperidade, só prega que vai dar certo, mas não te ensina a peregrinar rumo às mansões celestiais. Irmãos, a ausência de Bíblia nos altares é a primeira característica do falso profeta e o espírito do anticristo operando na terra. O espírito do anticristo opera desde que a serpente tentou Eva. Agora o homem do pecado de 2 Tessalonicenses ainda será manifestado. Mas temos visto que esta pandemia, Deus fala ao meu coração, é um mover da permissão de Deus para colocar no prumo a igreja maltratada pelo espírito do anticristo. Não aceitemos mais essa palhaçada no altar. Vamos ser os defensores do rebanho que está passando necessidade espiritual, que está passando sede espiritual, que tem fome e sede de justiça. Por isso Moisés, por defender o rebanho das filhas de Jetro, ele arrumou uma moradia. E aqui cumpre-se Mateus 6:33: buscai o primeiro reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu priorizo o reino me prioriza. Entenda o contexto ali da história. Moisés não tinha nem casa para chegar, mas porque priorizou a justiça do rei, o rei arrumou casa, o rei arrumou trabalho, o rei arrumou casamento, o rei arrumou tudo o que ele precisava. Irmãos, viva alicerçado na Bíblia, não pelos ventos de sã doutrina. Viva alicerçado na doutrina bíblica e não pelos dogmas do eis que eu te digo. Ei, irmão, muitos eis que eu te digo é só coisa do homem, e eu vou falar o espírito do anticristo falando para persuadir a igreja, usando que o próprio Satanás, quando era Lúcifer, se perdeu. O que é? A soberba e o ego. Por quê, pastor? Porque quando eu venho para o culto para receber o que eu quero, eu não vim para cultuar, eu vim para ser cultuado. E é tempo da igreja vir cultuar. Ei, o seu querer, a sua vontade, Deus, e não o meu querer e a minha vontade. É tempo de conserto, é tempo de reestruturação, é tempo de reedificar altar, é tempo de parar com palhaçada. Esse problema de dinastia religiosa tem que acabar nas igrejas. Homem sem chamado, mulher sem chamado, só porque tem desse. Ei! Vai acabar, Deus vai pegar. Estou falando na direção de Deus. Deus vai pegar. Deus tem levantado homens humildes, com amor no coração, na alma, no reino, para fazer a diferença. E vai ver, e nós vamos ver a diferença entre os que servem e os que não servem. Nós vamos ver. Só que chega um período que Deus tira o povo.
Ele manda Moisés para libertar a escravidão. Vem as 10 pragas, você conhece, eu não quero pregar sobre as 10 pragas. Não é isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero pregar para você o momento em que Deus deixa o povo sair do Egito. Ele faz o faraó deixar o povo sair do Egito. Quando o povo sai, eles ainda saem com oferta. O Egito deu. Deus é onisciente. Essas mesmas ofertas em ouro, prata, tecido, foram usadas na construção do tabernáculo. O que eu venho te dizer? Você vai sair dessa prova e ainda vai sair com uma grande provisão da parte de Deus. Deus não precisa explicar de onde vai vir, mas que você vai ter essa provisão, você vai. Quando o povo sai do Egito, começa a marchar, eles percebem que o Egito começa a persegui-los, porque Faraó se arrependeu de deixá-los ir. Irmãos, não pense que quando você começar a andar com Deus, não tem mais luta, não tem mais aflição. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ou seja, bom espírito. Essa palavra, essa frase, bom ânimo e bom espírito, vem de Intel's, que é o texto original, que quer dizer Deus criador dentro da criatura. Transliterado para o português é entusiasmo. Ou seja, um entusiasta, ele não precisa ver para crer, ele crê para ver. Ele é automotivado. Um automotivado é proativo. Ele não espera baterem nas costas para ele fazer. Ele faz porque ele já está vendo por fé e não por vista. Assim devemos andar, altamente entusiasmados, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Ou seja, quando o povo olhou para trás, já viu a perseguição. E o grande divisor de águas aqui é aonde eu ponho o meu foco. O foco, ele funciona igual uma lupa. Quando nós focamos a lupa embaixo do sol, em cima de um papel, e mantemos num foco só, tão somente a lupa serve como concentradora de energia, e ela vai fazer o papel pegar fogo. Agora, se eu fico mexendo a lupa, não foca. E o foco é atravessar o mar, é chegar na outra margem. Mas o povo focou nos egípcios. Bateu o medo, bateu o susto. Por isso Deus começa com uma pergunta. Então disse Deus, o Senhor, a Moisés: por que clamas a mim? Deus está dizendo assim para Moisés: eu já falei que vou dar a terra, eu já falei que vou levar vocês lá. A fé de Moisés aqui deveria estar em alta, mas o medo às vezes bate em nossa porta. Decreto, leitos de UTI sem vaga. Mãos, creia, porque os que creem veem a glória de Deus. E Deus fala assim: diz aos filhos de Israel que marchem. Não é tempo de parar, igreja, é tempo de marchar, é tempo de continuar, é tempo de preservar a fé, a ação, e não se curvar para o Covid, para o governo, porque a igreja é nós, é dentro de nós. Podem fechar o portão do templo, mas a igreja não vai parar. Este Covid está tirando a verdadeira igreja. Dentro da igreja de Sardes tem nome que vive, mas está morta, diz Apocalipse 3. Tem nome que vive, mas está morta. Ei, irmão do Facebook, Deus está tirando uma igreja humilde, zelosa, de boas obras, dentro da arrogância de muitos, da soberba de muitos, e nós veremos a glória de Cristo Jesus. E o que Deus colocou no meu coração para pregar para você é os 3 sabotadores quando o Egito persegue. O primeiro sabotador é o mar. O mar estava à frente do povo, e o profeta Isaías foi inspirado por Deus para dizer: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. A águia, ela não enxerga a praia do mar. A águia, ela enxerga o oceano além da praia.
E eu quero profetizar na sua vida. Você está olhando apenas as pequenas ondas de milagre. Ei, Deus quer derramar um oceano de provisão na sua vida. Você está olhando para a praia, olhe para outra margem deste mar, porque maior são as coisas do outro lado do que as provas deste. Maior é a provisão, é a resposta do outro lado do que a prova deste lado. O primeiro perigo da sabotação é olhar de forma curta, é enxergar só o que eu vivo hoje, é ver apenas a adversidade momentânea. E Deus manda você olhar como a águia. E trago uma referência quando Davi olhou para o gigante, mas sabia que ele era gigante para incrédulos, porque para Davi ele era pequenino mediante o Deus de Davi. Então o primeiro perigo está à nossa frente. Não olhe o que o mundo olha, sabe por quê? O Egito que está vindo atrás de você, ele olha a praia e já está até aplaudindo. Agora eles param e nós vamos trazer eles escravos de volta. Deus já está vendo a Canaã lá do outro lado. E a águia que é renovada em Deus, ela enxerga com os olhos de Deus. O segundo perigo da sabotação, de ser sabotado, é as costas, é olhar só para trás. A Bíblia diz que nós somos renovados. A Bíblia diz que nós devemos viver por fé e não por vista. A Bíblia diz que onde estiver o nosso foco, nós exercemos a nossa fé. A ciência confirma isso. E nós devemos, irmãos do Facebook, crer que tem uma outra margem, que este mar vai se abrir e nós vamos passar cantando hinos de vitória e alegria na presença de Jesus. Agora, quando eu olho para trás, a tendência é eu voltar para trás. Irmãos, Deus manda eu falar para você que Ele está te libertando das amarras do passado. Ele está te libertando dos traumas do passado. Mas é necessário você focar no alvo que é Cristo Jesus. Não olhe para trás, porque para trás tem opositores e inimigos. Ei, olhe para frente, mas não tão somente para as ondas quebrando. Olha para um oceano lá do outro lado que está a tua vitória. E o outro perigo é dos lados. E dos lados vem a sabotação, a sabotagem, me perdoe, de terceiros. Ouvir pessoas que não compartilham e não confessam a mesma fé que eu. Ouvir pessoas que falam que o mundo vai acabar com este Covid. Ouvir o decreto de governadores dizendo que vai morrer todo mundo. Ouvir governadores falar que é dentro de casa que eu sou curado. Irmãos, pessoas têm desenvolvido depressão por causa de isolamento. Irmãos, eu não estou dizendo para você ser imprudente. Eu estou dizendo que os políticos estão fazendo politicagem com essa doença. E estão ganhando rios de dinheiro. Nós vemos os escândalos que estão acontecendo. E Bolsonaro, para o meu ver, ele é Ciro, o libertador de Israel. Não estou fazendo política, não preciso fazer isso aqui. Eu só quero que você foque não nas ondas quebrando e nem nos inimigos perseguindo. Tão somente dê ouvido para os lados. Eu quero que você foque na resposta, na solução. Porque a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Deus está trabalhando a favor daqueles que creem em seu nome. Aleluia, glória, glória a Deus, glória a Deus. O terceiro sabotador é dos lados. Aí você deve entender em que conexão você deve estar. Um celular, para você usar, se prevalecer do WhatsApp, Facebook, você precisa de conexão com a internet nos dados móveis ou no Wi-Fi. O detalhe da humanidade hoje é que ela está conectada com a desgraça. Por quê? A maioria esmagadora da população foca no Datena, no bate, e é só desgraça, é só notícia ruim. Nós devemos viver a nossa vida, os nossos passos, a nossa atitude alicerçada neste manual de regra de fé, que é a Bíblia. Irmãos,
nós sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, e nós diremos: o Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando tudo está dizendo que não, Salmo 121, primeiro verso. Quero ler, eu vou até abrir para você, irmãos, que tem 2 versículos para que nós não nos percamos. Eu quero ler 2 versículos do Salmo 121 com você. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, aqui está dizendo exatamente o povo do Egito, de frente às ondas quebrando, olhando para trás os inimigos correndo, e para os lados as montanhas sabotadoras. Não tinha o que fazer. Mas aí o salmista disse que quando ele vivenciar essa situação, ele olha para o alto, e é do alto que vem o socorro daqueles que confiam e creem que Jesus é o socorro presente na hora da angústia. Salmo de número 46. Olha aqui. O povo do Egito estava saindo para uma grande libertação, e este mesmo salmo no 121:8 diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Olha o que Deus está falando. Quando o povo entrou no Egito, Deus guardou a estadia, usou o Egito como provisão, e agora está guardando na saída. Irmãos, Deus está guardando a nossa entrada nessa pandemia, vivenciando esse desespero, essa crise, mas Deus também está guardando a nossa saída triunfante deste momento de luta, prova e desafio que o mundo está vivendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória. E 3 outras prerrogativas do que Deus me deu nessa noite. As 3 respostas para a fé do povo. Primeiro, Deus manda que o povo marche. O mar continua ali. Cada passo que eles dão, eu posso aqui parafrasear o texto bíblico, que eles começam a ver as ondas, se acalmando, o mar ficando calmo. Estou parafraseando, tenho essa liberdade de imaginar como foi. E aí de repente eles começam a pisar na areia que estava molhada e não está mais, porque o mar acalmou. E aí eles começam a ver uma parede abrir de um lado, subir de um lado, e uma parede subir do outro, de águas, irmãos. De águas. Há quem diga na ciência que a água dava no joelho, por isso eles passaram o mar. E eu vou me prevalecer da frase do príncipe da escatologia do Brasil, reverendo Napoleão Falcão. Ele diz o quê? Se a água dava no joelho, o milagre foi maior, porque a água no joelho matou todo o exército do Egito afogado. Ei, então a ciência não tem prerrogativa para maltratar nossa fé. Aqui, primeira resposta é o mar se abrindo. Marche, porque você vai ver a parede do Covid de um lado, a parede do Covid de outro, mas continua marchando, porque praga alguma chegará à tua tenda. Segunda prerrogativa de resposta para a fé do povo: eles veem o outro lado do mar aberto. Detalhe: passam a pés secos, enxutos, nem os pés se molharam. Irmãos, não vai chegar nem na tua unha a praga que o povo teme, o mal que o povo teme. Continue marchando, porque 1 João 4,4: maior é o que está comigo e com você do que quem levanta-se contra nós. Terceira prerrogativa de resposta para a fé do povo: os inimigos morrem. E eu profetizo, nós vamos chegar do outro lado dessa crise, e o Covid será vencido pela onisciência de Deus, que vai presentear a ciência com a cura, com a vacina desta desgraça, dessa doença. Nós vamos ver o Covid morto, acabado pela graça e misericórdia de Deus manifestada na terra. Ai, andaramandore que andarabadás. Assim diz o Senhor às nossas vidas. Assim diz o Senhor às nossas vidas.
Só que quem crê nessa palavra, da onde você está, você vai dizer em seu coração amém. Tem alguma coisa que eu preciso saber aí, filho? Tá tranquilo? Amém. Cooperador William está me auxiliando, irmãos. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, que você possa ser entusiasta, viver em resiliência em meio a essa crise. E nessa praga, irmãos, deixa eu te dar uma notícia. Ninguém morre sem que Deus permita, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Aí você se pergunta, pastor, mas tantos pastores morrendo. Irmãos, o cristão não tem medo da morte, porque um cristão genuíno, ele sabe que a morte não é ser reduzido a um túmulo. A morte é ser promovido à eternidade. Ou seja, esse corpo corruptível pode a terra comer, mas o meu espírito, que será num corpo glorificado com Cristo, ninguém toca nele. Então descanse, porque nada vai acontecer sem que Deus permita. E a minha oração é que Deus nos proteja, nos guarde, mas não vamos esmurecer, porque as ondas da praia podem assustar, mas a resposta está do outro lado. Marche, tão somente marche. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero orar com você. Deus, obrigado por essa palavra, por tua presença, por tudo que tem nos feito nessa noite. Abençoa os teus filhos, guarda teus filhos. Pai, que possamos praticar essa palavra, vivenciar essa palavra, esperançar as promessas dela. Não vamos parar, ó Pai, as ondas pequenas que estão à frente, e sequer vamos ficar olhando para os inimigos às costas. Tão somente nos permitiremos ser influenciados pelos sabotadores dos lados. Opinião pública. Ei, nós cremos no Senhor e vivenciamos Salmo 121. Nossos olhos estão focados no alto, que é o seu trono, e cremos que no verso 8 o Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, e vamos glorificar o teu nome. É o que cremos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, que Deus abençoe. Eu vou ministrar a bênção apostólica. Se tiver alguém assistindo, receba, estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para todos sempre. Que os salvos digam amém.